Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos de volta para o último episódio do Padaria Fantasy Podcast dessa temporada. O nosso 20º episódio, 20 semanas depois, com vocês, dando dica, falando de fantasy, falando dos resumos da semana, tudo que vocês podem imaginar. E hoje é exatamente isso que a gente vai trazer para vocês, um pouco do que aconteceu, uma retrospectiva da temporada 2021, tanto na PFFL quanto nas nossas vidas. Começando com, eu não gosto de admitir, eu não gosto de falar, mas o título do Decon, o terceiro título, segundo com asterisco, o terceiro título dele na nossa liga. Depois de um começo 0-3, ele conseguiu vencer da irmã na final. Caia do Brasil! Pô, cara, esse título foi, modéstia à parte, merecido, cara. Eu tive Foi suado, foi suado. Não, eu tive uma competição muito bizarra. Eu comecei 0-3. Eu achei que não ia ser uma temporada boa. Fiz uns moves, fiz trade, fiz waiver wire acquisitions. Grindei. Terminei a temporada 9-5. Consegui o bye da minha divisão. Ganhei na semifinal contra o Yuri, um matchup duríssimo que eu achei que ia perder. E a final foi uma final digna de campeonato, assim. Foi uma final digna. Altas, nervosismo. Foi decidida só no Monday Night Football com o Najee Harris. Cara, é muito maneiro. Eu adoro fantasy. Óbvio que jogar o fantasy é muito legal, cara. Ganhar, então, cara, é bom demais. E poder sacanear vocês até o ano que vem é a melhor coisa. Foi uma boa temporada e merecido, entre aspas, mas pelo grind foi merecido. E como eu falei, o Decon começou 0-3, então vamos começar parabenizando o nosso campeão da Pafaffle, que também começou 0-3 e grindou até o fim, o nosso querido D'Alessandro, passando o caminhão em cima do psicólogo da NFL, favoritaço durante a temporada inteira, 120-81. O nosso querido Dali não tomou conhecimento e foi o grande campeão da primeira Pafaffle, Decon. É isso aqui. Se eu não me engano, o Dali falou no áudio dele que ia ser a primeira vez que ele disputava Fantasy. Então é ainda mais legal que a primeira temporada dele, aqui tem uma coroa simbólica para colocar na cabeça aqui do Dali. Que, cara, ele realmente mereceu. Ele não desistiu, seguiu as nossas dicas, botou o time pra funcionar. Eu tava vendo hoje, ele fez várias aquisições muito maneiras agora nessa reta final. O cara tava prestando atenção, ele escalou o Jared Patterson, por exemplo, no time dele da final, que foi um baita de um league winner aí pra muita gente. Então, super parabéns pro Dari. Muito parabéns também pro psicólogo, que fez uma temporada absurda. Liderou por muito tempo a liga. E teve mérito de chegar na final também. Acabou tendo o azar de disputar com um cara que estava muito bem, que escalou o time muito bem, e o time dele não foi tão bem assim. Então, parabéns pros dois e Dali pelo campeonato. O Dali, no fim da temporada, estava jogando quase daily fantasy. Ele trocava 8 pessoas por rodada. E às vezes é isso que você tem que fazer. Se o seu time no começo não é bom, você vai pegando quem você acha que vai ser bom toda semana. E de algum jeito ele chegou na final, merecidíssimo, vencendo aí do psicólogo. Se eu não me engano, começou 7-0, 8-0, começou bem pra caramba. E o Dali foi exatamente o oposto, teve que grindar pra chegar até o fim. E tudo valeu a pena. Do outro lado, a gente tem o nosso título de maior merda da Pafaffle. O nosso Vinícius perdeu pro Lorega na final do Toilet Bowl. O Vinícius ficou aí com o prêmio de cocô da temporada. O Lorega pelo menos se safou dessa, porque se ele ganha essa também... O Lorega no último jogo, quando valia a pior colocação, resolveu jogar, ganhou de 98-60. Escapou dessa, hein, Lorega? Escapou dessa última colocação aí, mas a gente vai falar de todos eles daqui a pouco, né? A gente pegou os áudios lá dos episódios iniciais, acho que era o episódio 3, e comparou com as expectativas para dar um rápido rundown aí do que aconteceu. Mas antes de falar isso, Léo, deixa eu falar a classificação final para as pessoas terem na cabeça. Então, a gente já falou que o D'Alessandro foi campeão, que o psicólogo ficou em segundo. Na disputa do terceiro e quarto, o Dan Mineiro ganhou do Denis. Então, o Dan Mineiro em terceiro e o Denis em quarto. Depois, Kaique, João Marcelo, Rafa Caritá em sétimo. O Artenis ficou em oitavo ali, cravando a linha da metade inicial. E aí, na metade de baixo, ficou Digo, Hashtag, ficou em décimo, conseguiu aí uma boa recuperação também. Nadador em 11º, também com uma boa recuperação.
Depois, Guigui, Razor Pedro e os 3 últimos, Barbie, Lorega e o Vinícius, que a gente já falou que perdeu no Toilet Bowl. E o que isso quer dizer pra nossa ordem da Pafafa ou das escolhas do ano que vem, Decol? Como é que fica? Isso significa que o Digo, como terminou em 9º, ele foi o campeão da Consolation Ladder, né, da parte de baixo da tabela. Ele vai ter a prioridade e o direito de escolher a primeira pick do ano que vem. Então aí, Digo, já vai preparando, já vai estudando aí quem que você vai draftar. Tem muitas opções ano que vem. Uma mudança, né? Provavelmente a gente não vai ver o Christian McCaffrey sendo escolhido na primeira, depois de acho que 3 ou 4 anos de domínio total dele. Vamos ver. Quem sabe ele é escolhido de novo. Vamos ver. Acho que ele vai estar de olho no seu running back, Decon. Acho que o seu running back vai ser um dos primeiros a sair. O nosso querido Jonathan Taylor deve sair no top 2 ou top 3. Muita água pra rolar ainda até lá, mas eu acho que é uma boa chance disso acontecer. Exatamente. E aí, como o Decon falou, a gente tem... O Decon pegou aqui os áudios, né? O que foi falado nos áudios, os nossos queridos áudios de Trash Talk, as promessas pra temporada. Ele falou, ele pegou o que as pessoas falaram e se eles acertaram, se eles erraram, se eles foram bem-sucedidos ou não. Então, vamos ler um cada um só pra gente falar aqui. O Lorega foi o maior fail de todos, tá? Primeiro, ele falou que ele prometeu ganhar a liga, foi o penúltimo, com clubismo que não teve. Ele não foi clubista em nenhum momento da liga. E ainda prometeu humilhar o Guigui, que, se eu não me engano, ganhou a disputa da temporada regular, né? Então... Ganhou a temporada regular e ficou na frente dele na classificação geral. O Lorega realmente foi o fail máximo. Fail total. E o Guigui também fez promessas fortíssimas, disse que ia ser campeão invicto e que tinha certeza que ia para os playoffs e que ia destruir o Lorega. Bom... Destruiu o Lorega, ele não teve oportunidade de fazer diretamente, mas de certa forma acabou ficando na frente, então essa aí a gente dá um pass pra ele. Agora, não foi pros playoffs e muito menos campeão invicto, então eu considero que Gui um baita fail também na promessa de campanha dele. O Razor Pedro falou que o objetivo dele era não ser o último colocado, e ele conseguiu, parabéns, ficou em 13º de 16. Tá valendo, ele não ficou em último colocado. E o nadador, na sequência, disse que prometeu que ia terminar na frente da Barbie. E também, sucesso. O nadador terminou em 11º e a Barbie em 14º. Grande swimmer. O psicólogo da NFL prometeu que o Lorega e o Guigui seriam patos. E ele foi um checkmark gigante, assim. Porque além dele imitar, Lorega e Guigui foram muito mal. O psicólogo foi o nosso vice-campeão, enquanto Lorega e Guigui estavam disputando para não ser o cocô da liga. Então, psicólogo... Sucesso total. Aí a gente teve o João Marcelo, que fez dos melhores áudios, um dos áudios mais engraçados, mais elaborados. Falou sobre quase todos os integrantes da liga, mas ele fez algumas promessas que acabaram não sendo cumpridas, né? A primeira foi que a Seed 1 da divisão dele estava garantida. Ele não conseguiu isso, apesar de ter ido para os playoffs. E disse que não haveria nenhuma possibilidade de ele perder para o Lorega, para o Guigui ou para o nadador. Eu não me lembro exatamente se ele ganhou de todos os 3, mas enfim, ele terminou na frente dos 3, então essa parte ele cumpriu. E a última promessa foi que não haveria a Atlanta Falconizada e que o Redfoot seria o campeão. A Atlanta Falconizada aí é questionável, porque eu acho que não teve, mas faltou o Redfoot ser campeão, acabou caindo aí nas primeiras rodadas dos playoffs. A Barbie falou que não queria ficar em último, assim como o Razor Pedro, e também conseguiu, ela ficou logo atrás do Razor. Ficou em 14º, foi quase. Ela quase entrou na briga aí. Quase entrou na briga pro cocô da liga, mas conseguiu se safar da final e não ficou em último. Apesar disso, a Barbie, no áudio dela, ela tinha falado... Ela começou o áudio dela muito empolgada, falando que ia ganhar de todo mundo, não sei o quê, mas depois ela voltou, ela própria falou, vou voltar pra realidade que não é bem assim, e acabou conseguindo aí o objetivo dela, que era não ficar em último. E aí depois a gente teve o áudio do D'Alessandro, que ele disse que era a primeira vez dele jogando Fantasy e que ele estava torcendo para os adversários fazerem o melhor. E eu considero assim um sucesso, porque os adversários fizeram o melhor, mas ele fez melhor ainda e foi campeão da nossa queridíssima liga. Exatamente. O Artenius falou que o Mac Jones vai ser o novo GOAT e que ele tá na liga para ganhar, e ele errou os dois, obviamente, todo mundo sabe disso, né? Ele chegou nos playoffs, mas terminou aí em 8º, não venceu, e o Mac Jones ser o novo GOAT, acho que a gente ainda tem mais uns 20 anos pra ter noção se pode
acontecer ou não. A gente precisa de um tempinho nesse aí, mas pelo andar da carruagem eu diria que não vai acontecer não. Mas continua otimista, afinal de contas é um baita do QB. E aí o próximo áudio foi do Kaique, que ele disse que estava com uma baixa expectativa, estudou e ficou confiante. Eu não sei o que ele quis dizer com isso, qual era exatamente a expectativa, é super subjetivo, mas dado que ele terminou em 5º lugar, eu diria que foi sucesso. Então, Kaique também conseguiu aí um sucesso na promessa dele. E o Kaique teve várias vezes, eu lembro, a pontuação mais alta da rodada. Eu lembro várias vezes, tanto pontuação mais alta quanto talvez melhor manager. Eu lembro de várias vezes ele tá no nosso resuminho, assim como o próximo, o D Mineiro, que falou que ele só queria se divertir. E eu acho que ele se divertiu, ele ficou em 3º. Então, eu espero que ele tenha se divertido aí nessa temporada. Eu acho que essa liga foi muito divertida, as pessoas gostaram, eu espero. Eu espero que vocês tenham gostado de ouvir esse podcast também, e eu tenho certeza que a gente se divertiu bastante. E aí, o penúltimo que mandou áudio foi o Rafa Caritá, e disse que provavelmente seria a decepção do ano, mas que ia dar o máximo dele. E eu também considero que ele foi bem sucedido. Ele não foi decepção nenhuma, ele foi para os playoffs, acabou em 7º na temporada, então não foi decepção de forma alguma, sucesso aí na promessa dele. Ele tentou ser decepção, porque ele tentou trocar o Zeke por 5 jogadores inúteis. É verdade. Mas graças às regras da liga, ele ficou com o Zeke e como o Decon falou, não foi decepção. E aí a última pessoa que mandou áudio foi o hashtag, falou que o único fantasy que ele participou, ele ficou em último e melhorou, certo? Uma melhora. Não ficou em último dessa vez. O nosso querido hashtag terminou em 10º, uma posição respeitável aí pra alguém com pouca experiência de fantasy. Aí você tá ouvindo isso e tá na dúvida de como eu aprendi a falar esses termos e entender tanto de futebol americano? É porque eu fui aluno do curso de inglês Brazos English Course. Então, quando vim morar nos Estados Unidos, ficou bem mais fácil me inserir na cultura e aproveitar todo esse universo, né? Quer saber como fazer um touchdown com o seu inglês? Acesse touchdownbrasas.com.br. E agora no podcast seria a parte que a gente falaria pra vocês o nosso love, hate da rodada, né? Os jogadores que a gente gosta, os jogadores que a gente não gosta pra rodada. Mas, obviamente, isso acabou. Não tem mais liga, não tem mais love e hate. Então, o que a gente resolveu fazer aqui foi trazer pra vocês a nossa retrospectiva de love e hate. Quantos a gente acertou, quantos a gente errou. É óbvio que isso é muito difícil de acertar, enfim, uma quantidade muito alta. Mas a gente achou que Vou fazer um convite aí para o pessoal que está assistindo o vídeo. Dá um pause rápido. Deixa eu explicar antes de você dar o pause, obviamente. Mas quando eu terminar de falar, dá um pause e responde aí num comentário. Quem você acha que foi melhor nos love, eu ou Léo? Quem você acha que foi melhor nos hate, eu ou Léo? E se você acha que a gente fez mais ou menos que 50%? Responde aí, eu quero saber o que vocês estão pensando. Mas dá um pause agora e responde. Antes de ouvir, tá? Já respondeu? Já voltou? Beleza. Então eu vou fazer os loves. Os loves, o prêmio foi do Decon. Foi próximo, não tão próximo quanto o hate, mas o prêmio foi do Decon. Ele acertou 24 e errou 36 loves. E eu acertei 20 e errei 50. Exatamente 50%. Desculpa, eu acertei 20 e errei 40. Exatamente 50%. Então o Decon foi melhor que eu aí. Foi acima de 50%. E no overall, eu mais Decon, a gente acertou 44 e errou 76 loves. Então, principalmente o quarterback love do Decon era normalmente o maior erro consistente aí. Pois é, acertar esse love é muito difícil, galera. Eu não sei na verdade a lógica disso, deveria ser igual. Quer dizer, talvez não, porque tem mais jogadores que vão mal do que bem, talvez seja isso. Mas enfim, a gente foi bem mal no love, é muito difícil de acertar essa categoria, porque a gente mais ou menos considerou o love correto alguém que estava no top 24 para running back, wide receiver, e que estava no top 12 para QB e tight end. Então não é uma coisa tão fácil de conseguir. Então acho que se explica esse número aí da nossa estatística. E aí no hate, eu já vou falar logo então. A gente foi bastante melhor no hate do que no love. Eu acertei 26 e errei 19. E o Léo me ganhou aí por 1. Acertou 27 e errou 18. Para um overall, nossa média combinada de 53 acertos e 37 erros. Então, sucesso total na partida. Escutem os nossos hates, não escutem os nossos loves. Talvez seja esse. E eu queria só fazer um comentário a mais. Eu acho que foi na semana 6. Eu ia escrever, mas eu acabei esquecendo. Acho que foi na semana 6 ou 7, sei lá. Eu acertei 6 dos 7 chutes. Foram todos os loves.
e 2 dos 3 hate. Só de passando assim, eu acho que foi a melhor semana mesmo. Foi bizarro. E a gente também pegou os jogadores que foram mais escolhidos na questão de love e os jogadores que foram mais escolhidos na questão do hate. Os jogadores mais escolhidos por nós dois no love foram Jalen Hurts e Deebo Samuel, cada um escolhido 4 vezes. O Decon, os jogadores escolhidos pelo Decon mais vezes foram Devontae Smith, 3 vezes, e Deebo Samuel 3 vezes. E por mim, Jalen Hurts 3 vezes também. Essas escolhas do Devontae Smith, eu queria muito acreditar nele, mas, enfim, não deu certo. Acho que dessas 3 aí, eu acho que eu acertei uma, meio que forçando assim pra acertar, mas, enfim, não foram escolhas muito boas. E no hate, os nossos jogadores mais escolhidos foram, acho que muito por minha culpa esses dois, mas Carson Wentz e o Najee Harris. O Najee Harris com certeza foi por minha culpa. Mas também foram escolhidos cada um 4 vezes. Eu tava com aquela fixação no início da temporada com o Najee Harris, que ele não ia mandar bem, que eu não ia tirar ele do meu hate até os Steelers ter um jogo razoável e finalmente desandaram depois de um tempinho. E aí, esses 2 jogadores foram também os que eu mais escolhi como hate, foi 3 cada um, e o Léo completando aí com mais um cada vez. E o Léo, diferentemente de mim, ele não teve preferência no hate, não. Ele distribuiu hate pra tudo que é lado. Os mais escolhidos pelo Léo foram 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores diferentes, todos com 2 escolhas. Tua Tagovailoa, Terry McLaurin, Miles Sanders, Justin Jefferson, Josh Jacobs e Daniel Jones. Esses caras aí foram escolhidos 2 vezes pelo Léo pra sessão de hate. E aí, a gente, pra fechar o círculo da temporada Fantasy, certo? Lá no nosso segundo episódio, a gente deu dicas pro draft, que é uma coisa que você vai poder ouvir de novo, a gente vai falar de novo quando chegar perto da próxima temporada. Mas uma das coisas que a gente mais fala é não pega tight end no começo. Não pega quarterback no começo. E tight end, se você for pegar, que seja só um dos top 3, né? E aí, pra fechar o círculo, isso é uma coisa que a gente fez com os quarterbacks e tight ends do ano passado e puxou agora o desse ano. O quarterback que ficou em primeiro, que teve mais pontuação de quarterback, a maior pontuação de quarterback nessa temporada, foi o Josh Allen, que na nossa na Pafaffle, né, foi escolhido na 4ª rodada. Isso é na nossa liga ou na Pafaffle? Agora eu confundi. Na nossa. O Josh Allen teve 365 pontos e foi o segundo quarterback escolhido na nossa liga na 4ª rodada. Só que o segundo, Decon, fala do segundo, porque ele acabou sendo o seu. O segundo foi o Justin Herbert, fez 339, ou seja, uns 20 e poucos pontos só atrás do Josh Allen, e ele foi o QB 12 selecionado. Ele inclusive foi selecionado por um time para ser o reserva desse time. E inclusive foi trocado para o meu time depois, lá na sei lá quantas rodadas de NFL. E por acaso ele foi draftado na 14ª escolha. Então assim, realmente é aquela história que a gente sempre fala de draftar QB no início, que você tem um custo de oportunidade muito grande. Os caras que vão bem, não necessariamente foram draftados lá no alto, né? A gente vai ver o restante da lista aqui, eu já vou passar até para o próximo, que foi o Tom Brady, que foi em terceiro com 339.2, 0.1 a menos que o Justin Herbert, e ele foi draftado como QB 7 na nossa liga, na 8ª rodada. Então você vê, a 8ª rodada é aquele range ali que a gente já começa a falar em, se tiver um custo de oportunidade bom, vale a pena pegar. E eu acho que o Tom Brady é um ótimo exemplo disso. Foi justamente na 8ª rodada, no meio da 8ª rodada. E foi o 7º QB escolhido e terminou muito bem a liga. Exatamente. Depois a gente teve o Mahomes com 322, Aaron Rodgers 304, Matthew Stafford 300 e Jalen Hurts também praticamente 300. O Jalen Hurts, que foi o 13º quarterback escolhido, provavelmente para ser reserva também. Também no 14º round, finzinho de draft já. E aí, do outro lado da moeda, a gente tem alguns nomes muito conhecidos de fantasy normalmente, que não terminaram nem no top 7 da nossa liga. O Lamar Jackson, eu tinha, ele se machucou muito tempo da temporada, e mesmo quando jogou foi mal. O Kyler Murray também se machucou, quando jogou foi muito bem, mas também ficou muito fora um grande tempo. Russell Wilson, também draftado no 7º round, também fora durante muito tempo. E o próprio Dak Prescott, que até jogou bastante, mas não fez pontuação alta bastante para entrar aí no top 7. Então de novo, só para reiterar, aquele papo de não precisa draftar quarterback alto no draft, tem valor lá embaixo também. Você imagina, por exemplo, o Léo que pegou o Lamar Jackson no round 5. Quem que ele poderia ter pego de wide receiver, de running back? Ele sofreu muito esse ano com lesões, enfim, poderia ter tido um time mais parrudo nas posições que importam mais e ter pego um Justin Herbert da vida e ter ido muito melhor.
Mas naquela hora que tá ali na quinta rodada, né, você começa a ver os nomes saindo, você começa a dar aquela coceira, dá vontade de pegar um nome desses, mas tem que lembrar da fórmula, né? Da fórmula do draft. E aí a gente também tem os tight ends que a gente buscou aí dessa temporada. O Travis Kelce e o George Kittle, que foram escolhidos em primeiro e terceiro, respectivamente, na nossa liga, ficaram em segundo e terceiro, né? Foram o tight end 2 e 3. Mas a diferença de pontos foi grande, porque o George Kittle ficou fora durante muito tempo. O Travis Kelce fez 183, o George Kittle fez 143. O Darren Waller foi o segundo tight end escolhido na nossa liga, mas ele ficou fora, o quê? Metade da temporada, praticamente. Quase metade, ou se bobear metade da temporada de Fantasy. Ele ficou fora durante muito, muito tempo, então ele não conta aqui. O Mark Andrews, que foi o quinto tight end escolhido na nossa liga, acabou sendo o melhor da temporada. Mas o destaque vai pro Dalton Schultz e pro Dawson Knox, dois tight ends que não foram draftados e que terminaram em quarto e sétimo, respectivamente. Aquela história que a gente sempre fala, né? Tight end é um pouco diferente do QB nesse sentido. Você quer garantir os top 3, os top 4, que agora eu acho que o Mark Andrews voltou para essa conversa, você tem que garantir eles no início, talvez ali entre a segunda, terceira e a quinta escolha. E aí depois disso, é melhor esperar. O Kyle Pitts, que foi o tight end 4 na nossa temporada, acabou indo bem, terminou em quinto, mas teve seus ups and downs ali, teve jogos muito bons, jogos muito lixo, então possivelmente te prejudicou o cara que tinha ele no time ao longo da temporada também, com vitórias ou derrotas pontuais. Então é uma questão de você ter mais um comando de novo, cuja oportunidade montar o seu time numa base muito sólida, e o tight end não necessariamente faz parte dessa base mais sólida, né? Então, algo a se pensar. E a gente vai falar tudo isso de novo em agosto, setembro, quando estiver chegando perto do draft da próxima temporada, porque assim a gente encerra a nossa primeira temporada do Padaria Fantasy Podcast. Eu espero que vocês tenham curtido, eu adorei fazer. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Decon, muito obrigado por esses 20 episódios. Eu adorei fazer esse podcast também, foi um prazer estar aqui com você, Léo, semana sim, semana sim. Falando desse negócio que a gente adora, que a gente gosta de falar besteira, que a gente gosta de falar a verdade, que a gente gosta de sacanear. E tá podendo falar aí com o chat, com o pessoal do YouTube, que sempre dão uma força enorme pro seu canal e pra gente. Então, continuem aí gostando, dê o like, segue o Léo nas redes sociais, me segue no Twitter se quiser também. Se engajem no conteúdo, porque o Léo bota maior carinho nesse negócio, a gente bota mais força. E é muito legal quando vocês ajudam também. É isso aí. Obrigado pela temporada maravilhosa, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. E com esse podcast, a gente volta antes da próxima temporada. Grande abraço. Até lá. Valeu.